Já estamos aqui pelo YouTube. Também você poderá aqui participar com a gente. Nós temos hoje também aí uma enquete, né? Você acha que o Sermão da Montanha é relevante para os dias de hoje ou você acha que precisa atualizar, precisa mudar, né? Então responde aí sim ou não na nossa enquete. E você pode também participar do chat da Melodia com suas opiniões ou também tirando dúvidas, ok? A gente vai estar dando continuidade ao tema da semana passada. Dara não estava, né? Na semana passada aqui. Fica mais assim para a gente estar interagindo, né? Dara não estava, mas eu estive falando sobre a bem-aventurança, as bem-aventuranças dando início, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu dizia que a pobreza de espírito não está relacionada necessariamente à pobreza financeira, que muita gente diz, bem-aventurados os pobres e tal. Não é isso, né? O pobre de espírito é aquele que renuncia tudo por Jesus, é aquele que admite que ele nada tem que não tenha recebido do Senhor, tá? E tem uma outra tradução que diz, que fala os humildes de espírito, né? Talvez essa seja a que esclarece melhor o sentido, né? Os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. Na verdade, Dara, numa tradução mais próxima do original, essa expressão ela é uma exclamação, né? Tipo assim, como são felizes os pobres de espírito. E hoje eu quero falar com você sobre bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, Dara, porque herdarão a terra, hein? Acho que se tem uma coisa que nós cristãos devemos cultivar hoje, não só hoje, mas principalmente nesses tempos difíceis que estamos enfrentando, é a mansidão. E muitas pessoas confundem a mansidão com ser sonso, né? A sonsidão. Isso! Aquela pessoa que é zen. Não. A mansidão, eu relaciono ela muito com o que Jesus disse lá em Mateus 11, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. De coração. Exatamente. Essa bem-aventurança, ela reforça o conceito de dar a outra face. Ou seja, refere-se também a quando nós somos agredidos ou as pessoas que são vítimas de algo que deu errado e conseguem ainda manter o autocontrole, conseguem manter o equilíbrio e não se deixam dominar nem pela ira, nem pelo desespero, né? E lá no livro de Salmos, capítulo 37, nos versos 10 e 11, diz: mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Quem é que vai herdar a terra? Os mansos, ou seja, aqueles que não ficam reivindicando coisas à custa de briga, de discussão, de reivindicar direitos. Hoje em dia está muito em moda esse negócio, né? Todo mundo tem direito a tudo, mas ninguém se preocupa com os deveres, né? Mais direitos do que deveres. E aí a gente entra num colapso, né? Porque é muito direito para pouca prática do direito, né? Poucas condições, né, desse direito ser correspondido, né? Mas, enfim, para se ter uma ideia exata do que seja mansidão, é importante saber o que mansidão não é, né? O contrário de mansidão, o que é? O contrário de mansidão é a ira. Uma pessoa que não é mansa é uma pessoa iracunda, não é isso? Exatamente. A Bíblia também diz para nós, o apóstolo Paulo, irai-vos e não pequeis. Então, o contrário de mansidão é a ira, né? A pessoa iracunda é a pessoa carente desse elemento da mansidão. Eu tinha muita dificuldade, né? As pessoas que me conheciam, principalmente as pessoas que me conheceram antes de Cristo, as pessoas da minha família, eu era muito, muito nervosa. Eu mirava com uma facilidade, irmãos, terrível. Terrível, assim, de ser bem colérica, muito colérica mesmo. De ser, assim, de uma ira sem limite. Depois que Cristo entrou na minha vida, me lembro como se fosse hoje. E minha irmã, ela disse assim, gente, o que aconteceu com Dara?
Dara virou um saco de açúcar. Um saco de açúcar? Em que sentido? Aí eu falei assim, por quê? Ela falou assim, você mudou. Aí eu quis ouvir ela falando, né? Da boca de uma pessoa que não é cristã e de que me conheceu antes de Cristo. Aí eu falei, por quê? Ela falou assim, você hoje não agride mais as pessoas com palavras, as pessoas te ferem, só faltam bater em você e você permanece em silêncio. Então, assim, isso foi sendo desenvolvido ao longo da minha vida, da minha caminhada, da minha curta caminhada ainda com Cristo. Então, assim, literalmente, não foi uma mudança temporária, foi literalmente uma conversão. Jesus, ele tirou essa ira. Hoje, quem me conhece, Stephanie me conhece hoje, os meninos que a gente trabalha na igreja, e fala assim, como é que você consegue manter essa calma diante de situações tão complicadas, não se ira com determinadas situações? Eu falei, porque Jesus tirou a ira do meu coração e colocou a mansidão dele. Então, eu vivenciei isso na pele, entende? Essa transformação. Essa mudança. Agora, tem uma coisa interessante nisso também, que às vezes a pessoa, ela assim, não deixa transparecer que está irada, talvez para não aumentar mais a tensão, mas por dentro ela está morrendo de raiva, morrendo de ódio, mas ela se controla. Isso é nocivo, isso não é mansidão também. Né? Porque depois a pessoa ela vai explodir em algum outro ambiente, ou com a esposa, ou com o marido, ou com o cachorro. Né? Então, a mansidão, ela é um estado de espírito, ela não é a ira resguardada, a ira, como se diz, armazenada no consciente, porque essa ira estando armazenada, mais cedo ou mais tarde ela vai sair e muitas vezes direcionada à pessoa errada. Não sei se já aconteceu com você isso, de você passar ou sofrer um desaforo, ou passar um desagravo, que você ficou mordido de raiva e não pôde reagir naquela hora, e aí quando chega em casa, desconta em pessoas que não tem nada a ver com isso. Né? Você chega irado. Então, a mansidão não é você reter a ira, não. É você ser manso realmente. Né? E, bom... Aqui, uma pessoa irada, ela não consegue, primeiro, ela não consegue pensar direito em uma solução quando vem os problemas, que ela já fica logo agitada, fica desesperada, né? Então ela não consegue raciocinar. E assim, muitas vezes, acaba tomando decisões erradas, aumentando ainda mais o problema. Quantas amizades foram desfeitas? Quantos casamentos foram desfeitos ou entraram em crise? Empregos foram perdidos, oportunidades foram perdidas, atitudes erradas foram tomadas, porque a ira protagonizou os embates. A ira esteve presente em uma inter-relação com alguém. Né? E a mansidão, ela preserva a pessoa desses maus resultados. E acontece como Dara acabou de testemunhar, né? O que ela mesma viveu. Que não é que ela aprendeu a guardar a ira e não soltar, né? Não é. Ela aprendeu a ser mansa. Né? Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por física, né? Assim que eu terminar o que eu estou fazendo, em nome de Jesus, eu irei cursar física. E a gente estuda física no primeiro ano, se não me falha a memória, a transformação de unidade, né? Em resumo de história, você pega uma unidade, para transformar ela em quilômetros, de quilômetros para metros, você multiplica, divide por 3,6. E para transformar de metros para quilômetro, você multiplica. Uma vez que você faz essa transformação, nessa grandeza, essa unidade, você não pode mais reverter, porque você já tem um valor exato. Então, quando você converte esse valor, você não pode voltar mais atrás. Quando a gente transforma, quando Jesus transforma o nosso coração, é impossível voltarmos ao que éramos antes. Quando ele troca, substitui o nosso coração, porque a mansidão, ela é um fruto do Espírito. Ela faz parte do fruto do Espírito, melhor dizendo. A gente encontra isso lá em Gálatas 5:22, que vai tratar da mansidão como uma parte do fruto do Espírito. Isso. Então, só é mansa aquela pessoa que tem o Espírito Santo
dentro dela para controlar, para dominar. Exatamente. Aqui Jesus está citando, né? Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Agora, tudo parte de uma chave, que é a primeira bem-aventurança, sem a presença da qual, né, todas as outras vão ser difíceis de ter, que é a pobreza de espírito, a humildade de espírito, porque você, para ser manso, você tem que ser humilde. Com certeza. Né? Você tem que ter um espírito quebrantado. Né? Para chorar pelas razões certas, você tem que ser humilde. Também, que semana passada eu estava falando, né? Bem-aventurados que choram, não é os que choram pela perda do campeonato do Flamengo, ou porque perdeu a... Tem gente que chora, né? Porque o time perdeu. Eu não julgo, viu? Esse tipo de choro, essa razão desse choro não tá prescrito, né? Nessa bem-aventurança. Bom, mas mansidão, por outro lado, né? Que é o que a gente está falando. Que é importante dizer que mansidão também não é sinônimo de fraqueza, né? Dara bem comentou aí logo no início, né? E nem demonstração de insegurança, mas de equilíbrio e de autocontrole. Então é muito diferente. A mansidão é diferente de sonsidão e é diferente também de insegurança, tá? Você, para ser manso, você precisa exercer um autocontrole, você ter domínio próprio, que inclusive também é um dos frutos do Espírito, né? Mansidão, domínio próprio, parece que as duas coisas... Temperamento, bondade. Pois a mansidão dos mansos é mais forte do que a brutalidade dos loucos. Essa frase é minha. Já vou patentear. A mansidão dos mansos é mais forte do que a brutalidade dos loucos, porque só é forte quem consegue se controlar. A pessoa que é descontrolada, ela perdeu. Porque perdeu o autocontrole. Então, a partir do perdeu momento... a guerra contra ela mesma. Então, ela é fraca nesse sentido. Né? Sim. A partir do momento que você perde o controle sobre suas emoções, sobre suas ações, isso nos mostra uma coisa que é muito perigosa, professor. Recentemente, eu estive em contato com uma pessoa e essa pessoa dizia o seguinte... Eu estou com raiva, abre aspas, né? Estou com raiva, esse é o meu jeito. Esse é o meu jeito de ser, eu sou assim. Aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim e vou morrer assim. Aí eu observei aquela pessoa, anos-luz, né? Ali na igreja, tudo mais, onde essa pessoa congrega. E aí eu falei assim, essa pessoa, eu sou crente há muitos anos, eu faço isso há muitos anos, mas eu não aceito isso, eu não mudo isso me revolta. Uma coisa muito banal. Aí eu perguntei para mim mesmo o seguinte: meu Deus, essa pessoa é convertida a um sistema, talvez a uma doutrina, mas não a Cristo. Porque a partir do momento que o Espírito Santo é quem nos governa, ele é quem nos direciona, coisas dessa natureza não devem acontecer. Uma coisa é nós termos um episódio ali, um evento, né, de estresse, de adrenalina, de raiva, de ira. Isso é comum, isso é natural e é necessário que tenhamos, porque somos seres humanos e somos seres feitos de emoções. Nós temos emoções e sentimentos. Só que a diferença está entre sentir tristeza e ser dominado pela mesma. A diferença está entre sentir raiva e ser dominado pela mesma. Eu confesso, já até comentei com o senhor mesmo, com alguns dos nossos ouvintes aqui, que eu tenho que me controlar a respeito das pessoas difamando o evangelho. Eu já percebi isso. Se você me ofender a minha família, me xingar, você pode falar o que você quiser. Mas a partir do momento que você ataca a pessoa de Cristo, que você ataca principalmente a pureza, a sã doutrina, eu tenho que me controlar para não fazer uma besteira, para não perder a paciência. Ser manso. Mas Jesus, então, o ser manso aí também, Dara, você tocou num ponto interessante. Quando Jesus fez um chicote lá e expulsou os vendilhões lá do templo, ele estava bravo ali. Então, né? Alguém pode dizer, então, e aí, o que dizer, pastor? Jesus ali, ele perdeu o controle, né? Mas você pode estar indignado pelas razões certas. É claro, a palavra também diz, o zelo da tua casa me consumirá, né? De próprio, há uma menção até sobre Jesus
nesse aspecto. Se indignar pelas razões certas também é legítimo. Porque se você vê uma injustiça sendo cometida, claro que você vai agir e agir com pulso firme. Não quer dizer que você perdeu o controle, que você se irou. Tá? E até mesmo a ira pela razão certa e sendo controlada. Pode até parecer que eu estou me contradizendo aqui, mas existe uma ira que é racional e que é legítima, que é aquela em que você luta por uma causa, como você bem colocou, né? E Jesus, ele se irou quando ele entrou no templo e viu que a casa do Senhor estava sendo usada como um mercado, né? Então, perdeu a finalidade ali. E havia muita hipocrisia, né? Naquela época sobre isso. E Jesus, então, ele se indignou. Né? Então, nesse aspecto, ele se irou. Agora, em relação a ele próprio, ao domínio próprio, Jesus, ele sempre foi manso. Manso e humilde de coração, como ele mesmo disse, né? Mas não quer dizer que você nunca vai se irar, mas se irá pelas razões certas. Isso se chama autocontrole, domínio próprio. Bom, a mansidão, ela nos torna capazes de discernir que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, né? Está lá em Efésios capítulo 6. E assim nós podemos lutar com as armas apropriadas, que são a oração, o jejum e a palavra de Deus. Muitas vezes a gente quer resolver uma parada assim, na força do argumento ou na ira, né? Até com palavras maldosas, palavras cheias de ira, de ódio, e não resolve, né? Ou então a gente opta pelo silêncio também. Em certas situações pode até ser, mas nós precisamos de muito discernimento espiritual para podermos lidar, né? Como que eu vou ser manso? Como que eu vou agir diante dessa situação? Tem um filme que a gente já fez até citação, né? Que inclusive é no livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Então tem momentos que a gente tem que se perguntar o que Jesus faria numa situação dessa. E é isso, né? A mansidão é um dos frutos do Espírito que melhor se percebe no Filho de Deus. Isso porque é a característica mais observada em Jesus, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 e 23 diz: portanto, para isso mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando o maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Jesus, ele poderia, com uma única ordem, resolveu o problema ali da cruz, né? As pessoas estavam crucificando, desce daí se tu és o Filho de Deus e tudo. Jesus poderia ter descido da cruz e feito um sinal lá que deixaria todo mundo atônito, né? A provar que ele era o Filho de Deus, mas não, ele foi obediente, diz a palavra, até a morte e morte de cruz. Então, você quer mansidão ou um espírito controlado melhor do que esse? Tá? Porque mansidão é isso, é você ter o seu espírito controlado. Com certeza. Tem um ouvinte nosso que pediu para o senhor ler Efésios 4, 26 e 27. Você está com ele aberto aí? Tô aqui, só um momentinho. Um instante aqui. Efésios 4, você que está aí do outro lado. Se quiser acompanhar, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 26, que diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Uau! Então a ira dá lugar ao diabo? Só. Dá. Agora eu vou questionar o senhor. Porque o diabo, ele vive à espreita, né? Ele busca uma brecha na nossa vida procurando por onde entrar. E é claro que a ira, muitas vezes, ela se torna uma brecha, principalmente a ira pela motivação errada, né? Por isso que o apóstolo Paulo diz, irai-vos, ou seja, pode se irar, mas não peque. Em outra palavra, ele diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso é muito difícil. Exatamente. Por isso que, se não tiver a ajuda, o auxílio do Espírito Santo, é impossível nós conseguirmos. Exatamente,
Exatamente. Foi isso que a irmã que participou aqui falou, né? Esqueci qual é o nome dela. Jussandra, né? Que pelo Espírito Santo mesmo que a gente consegue, né? Só quem é verdadeiramente nascido de novo. E também isso pode ser um processo. Para uns pode ser mais assim, da noite para o dia, mas eu creio que na maioria de nós, pelo menos tocante a mim, é um processo, é uma coisa que vai sendo transformada. A cada dia você vai crescendo na fé, até você se tornar uma pessoa mansa. E ainda eu acho que a gente nunca vai chegar à perfeição, né? Mas uma coisa a gente tem que entender. Eu tenho que ser amanhã melhor do que sou hoje. Eu tenho que ser hoje melhor do que eu fui ontem. Ou seja, eu tenho que estar sempre melhorando o meu caráter, melhorando a minha mansidão, né? E melhorando a minha humildade. E a pessoa humilde, ela nunca vai achar que já atingiu o topo da humildade. A estatura, né? A estatura, né? Até porque seria falta de humildade. Eu acho que a principal dificuldade das pessoas hoje é reconhecerem a necessidade de serem humildes. Ontem eu estava conversando com um amigo, né? E nós estávamos discutindo acerca de um texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Ele falando sobre Cristo, e sobre Cristo sendo o Deus, o Salvador, humilhou-se, né? Despiu de sua glória. E nós estávamos trazendo isso para o contexto da humildade. Aí ele falou algo interessante. Como é difícil hoje alguém fazer isso? Porque, falando no meio evangélico, é muito difícil, as pessoas querem poder. Infelizmente, muitos querem assumir cargos para ter domínio sobre as pessoas. Sim. E vão perdendo a humildade no decorrer da caminhada. E se perdem. Agora, sabe uma coisa? Isso começou lá no Éden. Gente, quando a serpente falou para Eva, olha, se você comer desse fruto, o que vai acontecer é que vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, será como Deus como? Porque Deus não é Deus só porque conhece o bem e o mal. Exatamente. É porque Ele detém todo o poder, né? Então, como é que fala? Essa sede pelo poder, ela foi inserida no coração do homem naquele dia. Você pode ver que de lá para cá o homem sempre procurou exercer domínio sobre outro, através de opressão e tal. E a gente vive sempre, né, esse estigma dos homens dominando. Tá? Por quê? Porque Deus, Ele é o Senhor de toda a terra, todas as coisas estão debaixo do poder dEle. E o homem agora, desde o Éden, procurando agora colocar, o homem ele recebeu, ou ele foi implantado nele, o chip da usurpação do poder. Né? E você pode ver que o que o homem mais quer hoje em dia é estar por cima, é exercer poder. A gente vê isso em todas as esferas. A pessoa, às vezes, ela é uma humildade, aquela pessoa mansa e tudo, mas aí você dá um cargo de chefia para ela, né? Foi ser humildade. Ela muda completamente, parece que tem um rei na barriga e tudo, né? Então, essa coisa de querer dominar sobre outras pessoas, então isso já é de muito tempo, desde a queda. Agora, por isso que Jesus fala, né? Bem-aventurados os mansos e os humildes. Por quê? A pessoa que é humilde, mesmo que ela tenha o poder, ela não se vale desse poder que ela tem para subjugar as pessoas. Pelo contrário, ela se vale do poder que tem para servir. Foi isso que Jesus fez. Que é interessante, professor Zé, aqueles que estão nos ouvindo, que esse princípio da mansidão, porque eu tomo ele como um princípio, me lembra uma história vivenciada, né? Há um tempo atrás. Eu gosto de contar algumas experiências para elucidar melhor a nossa fala, né? Uhum. Em determinada ocasião, eu estava discipulando determinada pessoa, né? E aí, o cônjuge dessa pessoa disse que eu estava... falou algo que eu estava fazendo que eu não estava fazendo. E, a priori... era palavra contra palavra. Uhum. E Jesus já tinha transformado o meu coração. Então eu falava, olha, não é assim não, tá bom? E a pessoa... E eu
comecei a chorar copiosamente e falei naquele dia, eu nunca mais vou mexer com isso, eu não vou ensinar nada a ninguém, porque eu estou sendo acusada de algo que eu não fiz. Uma semana, mais ou menos passou uma semana, toda a conjuntura da verdade foi esclarecida. Tudo foi resolvido. E aí, o que eu aprendi nessa situação? Que além do Senhor cuidar, zelar, a verdade sempre vem à tona, o Senhor cuida dos seus. Eu aprendi que a minha postura perante a situação, a priori ali, eu estava com medo. Mas eu entendi que manter a mansidão em situações como essa é sempre a melhor opção. Você esperar as coisas serem esclarecidas. Por mim, talvez eu, sei lá, desse uma crise, mas eu sentia que era o Espírito Santo me controlando. É isso, temperamento controlado pelo Espírito, né? Exatamente. Isso é uma das facetas da mansidão. Agora, olha só que coisa interessante. Não é sem motivo que a igreja é comparada a um rebanho de ovelhas, pois todos os outros animais que foram criados, eles foram criados com um instinto de defesa, né? A cobra, o cachorro, o leão, todos esses animais têm seu sistema de defesa, mas a ovelha é o único animal terreno que não possui defesa alguma. Ela é totalmente vulnerável e dependente. É por isso que a igreja é tratada como um rebanho de ovelhas. E Jesus, ele se coloca aqui no lugar do pastor. O bom pastor cuida das suas ovelhas. Então, é interessante essa analogia, né, do cristão com uma ovelha. A ovelha ela é indefesa, ela precisa de outro para poder cuidar dela, senão os lobos vorazes aí, os lobos famintos, os predadores da natureza, vão fazer dessa ovelha o seu jantar, né, o seu cardápio do dia. Tá? Então, assim como ovelhas, todos nós somos frágeis e indefesos, espiritualmente falando. O pecado nos desgradou tanto que por nós mesmos nós não podemos nos defender dos ataques do inferno. Daí a necessidade de Jesus se tornar o nosso bom pastor. O Jesus, ele diz assim, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. É interessante que ele fez isso por nós. Como bom pastor, ele preferiu morrer do que deixar que as suas ovelhas morressem. Para que no final de tudo, todos aqueles que ele salvou vão para o mesmo aprisco, que a gente pode chamar de céu, né? O aprisco celestial, vamos dizer assim. Enfim, então quando a Bíblia diz que ele deu a vida por suas ovelhas, é porque se alguém não fizesse isso, todas as ovelhas estariam perdidas. Exatamente. Pois não tem como se defender sozinho. Seria muito bom se essa característica fosse muito evidente em nós, amados. Pois sempre nós estamos susceptíveis a querer nos defender. Sempre a nossa justiça própria quer prevalecer. Sempre achamos que estamos certos e lutamos por isso até o fim. Isso acontece com todos nós. Muitas vezes parecemos mais como cobras prontas para dar o bote do que com ovelhas. É só nos sentirmos ameaçados que rapidamente nos preparamos para dar o bote, né? Seja com palavras, seja com violências, seja com atitudes, até com omissão. Então, nós somos ovelhas, tá? Nós somos vistos ou comparados, né, com ovelhas justamente por causa da nossa insuficiência de nos salvarmos por nós mesmos, de crescermos por nós mesmos, de sermos santos por nós mesmos, de sermos humildes por nós mesmos. Precisamos do pastor, precisamos de Jesus, o supremo pastor das nossas almas, né? Eu acho que agora nós vamos encerrar depois dessa ministração. O que eu acho mais lindo, toda essa conjuntura de pastor, essa analogia de ovelha, lá em João 10, né, quando Jesus fala sobre o bom pastor. E tem um texto mais adiante que ele vai dizer o seguinte, que as ovelhas que ele tem, foi Deus quem deu. E que tinha outras ovelhas fora daquele aprisco, mas que ninguém as tomaria da mão dela. Então isso me faz pensar o seguinte, se eu sou uma ovelha do rebanho de Cristo, eu tenho que ter certeza de uma coisa, nada nem ninguém pode me tirar das mãos dele. E as ovelhas... 1 Coríntios 15...
no finalzinho. Calvino tem uma frase que eu sou apaixonada, que ele diz o seguinte, né? Que o pastor tem duas vozes. Uma para chamar as ovelhas e a outra para expulsar os lobos. Então, as ovelhas, nós como ovelhas, temos que ter as características do nosso pastor. Para mim, a melhor explicação que eu já encontrei acerca das bem-aventuranças foi com o pastor Paulo Júnior. Até mandei para o senhor o vídeo e tal. Ele faz uma conjuntura, ele pega todas as bem-aventuranças aplicando a Cristo. Se nós analisarmos metodicamente, todas as bem-aventuranças são características da personalidade de Cristo. É verdade. Ele se colocou como modelo, né? Então, ele não ensinou aquilo que ele não fazia. Ele ensinou aquilo que de fato ele era, que de fato ele fazia. Né? De fato, eu não sei se o senhor lembra quando o senhor trouxe pra gente um problema em sala de aula, o seguinte, que Moisés, quando ele subiu para falar com Deus, ele intercedeu pelo povo para que Deus não destruísse. Mas quando ele desceu e viu a situação do povo... Mata eles, Deus. Ele se irou. Aí eu falei, meu Deus do céu. Verdade. Mas Moisés era homem como nós, né? O apóstolo Paulo fala muito sobre isso. Exato. E aí foi o que eu falei, né? Você se irá pelas razões certas. Exatamente. Né? Então tem isso também. Você se irá pelo motivo verdadeiro, por motivo certo. E não se irá porque foi contrariado, se irá porque a coisa não saiu do jeito que você queria. Mima, né? Deus não tem filho mimado, né? Não. Aqui, nossa irmã Luz colocou assim também. Jesus Cristo, nosso padrão de mansidão. Perfeito. Definiu tudo, né? Exatamente. Nossa irmã Rogéria colocou, o fruto está dentro de nós. É necessário deixá-lo manifestar. De fato, há uma luta, né? No nosso ser, como o apóstolo Paulo bem coloca lá em Romanos 7, né? Que o bem que ele quer fazer, vou contextualizar, o bem que nós queremos, nós não fazemos. Mas o mal... acabamos fazendo. Nosso irmão Alberto também aqui colocou, né? Boa tarde. Muita gente dando lugar ao diabo. A ira deve ser passageira e santa. É difícil exercer a humildade dentro da igreja quando a competitividade se sobressai. Tem gente que confunde humildade com pobreza. Irmão, você disse algo fantástico. Reza-se a lenda, né? Gosto de usar essa expressão. Reza a lenda. Havia um sábio. E esse sábio observava as pessoas. E havia uma pessoa que ela se dizia, eu sou humilde. E começou a andar com os trajes rasgados, toda suja, mendigando, eu sou humilde, eu sou humilde. Aí o sábio disse, pelos buracos da tua veste eu vejo o teu orgulho. Nossa. Humildade não está relacionado com o ter, mas é com o ser. Com ser, porque tem gente que é rica e é humilde, e tem gente que é pobre e que não é. Humilde, de fato. Né? Mas enfim. Tem mais uns comentários aqui, né? Alberto, quero mandar um abraço aqui para o nosso querido irmão Alberto, ali da comunidade da Igreja Batista Belém, sempre participando aqui do programa Sublime Adoração, né? Um abraço, Alberto. Nossa irmã Rogéria colocou aqui, isso mesmo, minha linda, obrigada. Elogio o dia de Santa Ceia, meu Deus, estou emocionada já porque hoje é Santa Ceia. Agora então... Vamos mudar agora para a próxima bem-aventurança. E como são felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Né? Mateus 5:6. O que seria isso? Fome e sede de justiça. Bom, fome e sede são dois sinais vitais para a manutenção da vida, né? Quando você tem fome é porque o seu corpo está precisando de alimento. Quando você tem sede é porque o seu corpo está sinalizando que você precisa de água, né? Então, a fome e sede eram e ainda são os dois elementos vitais para a manutenção da vida. Jesus, então, aproveitou que a maioria da multidão que o ouvia eram pobres, né, aquela multidão, e tinham que trabalhar duro para ter o que comer, para ter o que beber, e assim usou a fome e a sede, que era uma coisa bem familiar, né, porque quem tem muitos recursos não passa fome.
Só passa fome quem está carente de recursos. E aí, puxa vida, né, só come quando tem, e quando não tem, fica com fome. Então, Jesus ele fez essa comparação que é interessante dar. Ele usou aqui a fome e a sede para falar de algo tão importante quanto a comida e a bebida, que era a justiça de Deus. Ou seja, fazer a justiça de Deus é tão importante quanto a tua luta pelo pão de cada dia, pelo alimento e pela água, que são duas necessidades vitais, né? O nosso corpo, de acordo com a ciência, corpo adulto, é mais de 70% de água. Você consegue ficar um determinado tempo sem comer. Fala água, deixa eu tomar uma água. E um determinado tempo sem beber água. Só que é passageiro. Seu corpo ele vai perecer. Porque nós precisamos de nutrientes, nós precisamos de vitamina, nós precisamos dos sais minerais encontrados na água que nos sustentam. Então, se nós observarmos, professor Zé Carlos e nossos ouvintes, se olharmos com outros olhos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aquelas pessoas que têm fome e sede de justiça é como aquela pessoa que chega em casa com fome e o almoço está ali, o banquete está posto à mesa e ela irá matar sua fome, irá saciar seu desejo e aquilo a preencherá. Só que detalhe, aquelas pessoas que não têm fome nem sede de justiça, elas jamais serão saciadas. Elas jamais encontrarão essa abundância. É porque se não tem sede, você não vai buscar. E não vai valorizar o que tem. Exatamente. Né? E aí a gente entra nessa visão. Os que têm fome e sede de justiça. Se tem uma coisa que nós devemos ter, nós cristãos, não me refiro ao ímpio, porque não conhece, mas se nós devemos ter como regra na nossa vida, é sede da justiça de Deus. E às vezes, professor, uma pessoa comentando aqui comigo no chat, em particular aqui, sobre justiça, não é executar a justiça de um vingador, uma vendetta perfeita. É a justiça de Deus que se manifesta. Por exemplo, Cristo é a justiça de Deus em nós. Exatamente, né? Então, aqui não se trata propriamente de vingança, né? Ou dos que se sentem injustiçados ou discriminados pela sociedade, até porque nosso senso de justiça está mais inclinado para o egoísmo e pela justiça própria do que pela justiça de Deus. Então, isso aqui não está fazendo uma evocação ao assistencialismo propriamente, né? Mas quando se fala aqui de fome e sede de justiça, é de você clamar pela justiça correta, não pela justiça própria sua, né? Não, ele tem, eu também tenho que ter, né? Aquela coisa assim, né? Que muitas vezes as pessoas clamam, né, por justiça, e muitas vezes aquilo que as pessoas entendem por justiça, na verdade, não é justiça, é vingança. E Jesus ele fala, né? A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, quando nós entregamos a nossa causa para o juiz de toda a terra pleitear por nós, além de nós termos um juiz que fará justiça, nós teremos também um advogado, que é Jesus. Então, nós temos o Pai como o juiz, que é o nosso Pai, e nós temos como advogado Jesus, que pleiteia a nossa causa, tá? Mas essa sede de justiça também está envolvida, assim, de você querer buscar ser uma pessoa justa, uma pessoa que não se corrompe, uma pessoa que tem prazer ou que sofre a consequência, mas não cede, não vende os seus valores, vamos dizer assim. Você não sucumbe diante de propostas indecentes. Você não compactua com injustiça para se beneficiar dela, dizendo, olha, é de Deus, porque Deus é um Deus de riqueza, né? Então estou ficando rico, mesmo que outra pessoa está ficando pobre em detrimento da sua riqueza, tá? Então isso não é justiça. Nós temos que ter um parâmetro muito coerente, muito bíblico, para que a gente entenda esse princípio de ter fome e sede de justiça. Começa com um coração justo, com o desejo de ter um coração justo, de você, nas coisas mais simples, não furar fila,
não subornar um guarda, mesmo que você esteja certo, ele vai te multar, deixa multar, né? E é muito recorrente isso, até entre nós Coisas cristãos. Pequenas. Né? Coisas pequenas, que às vezes a gente faz e acha que é normal porque está todo mundo fazendo. Né? Mas a fome e sede de justiça, ela faz você andar na contramão das tendências. E aí você vai ser chamado talvez de puritano, de radical, de fundamentalista, seja lá do que queiram te chamar. Mas você está exercendo a justiça. Sabe por que Jesus foi odiado pelos religiosos da época dele? Porque Jesus ele vivia sobre a justiça. Jesus ele fazia justiça. Ele pregava a justiça. E todas aquelas pessoas que estão à margem da justiça, elas se sentem incomodadas. E é por isso que o próprio Jesus fala, olha, se o mundo vos odeia, sabei que antes de tudo odiou a mim. Agora, por que o mundo odiava Jesus? Porque o mundo está mergulhado na injustiça. A injustiça é o prato do mundo. É o cardápio do mundo, de modo geral. E Jesus ele veio para estabelecer a justiça, para pregar a justiça. E não é fácil não. No decorrer do Sermão da Montanha, né, a gente vai falar muito sobre essa questão para a gente entender, amados, que ser crente não é essa coisa romantizada que a gente tem visto hoje em dia, não. Não é ser crente só na igreja ou ser crente só em determinadas situações. É você, nas situações mais inusitadas, você dá o seu testemunho de cristão ali. Mesmo que depois disso você vá para a forca. Gostei desse negócio de ir pra forca depois disso. Eu oro assim, sabe, professor? Algumas pessoas acham meio exagerado da minha parte. Eu não me preocupo com isso. As minhas orações Senhor, envia uma perseguição sobre este país. Sabe por que eu oro assim? Não me tome como radical ou como alguém extremista. Mas me envergonha. O Brasil é o país mais cristão da América, mais de 50% da população, 30%. Metade disso não é crente. Metade não conhece o evangelho. Metade é fake news. É um evangelho palatável. Evangelho barato. Isso o evangelho do caminho largo. Isso, essa coisinha aí, esse negocinho, isso me irrita. Mas enfim, voltando aqui pro nosso contexto. O senhor bem colocou exemplos como furar uma fila, exemplos como coisas pequenas. Olha, independentemente da consequência, o tamanho da consequência não vai delimitar se é pecado ou não. É pecado de qualquer forma, independente da consequência. Se vai atingir somente você, hoje é furando uma fila. Amanhã é não passando um troco. E essas coisas, elas acabam se tornando normais. Então, como você pode clamar por justiça? Um ditado que a gente não tropeça em pedras grandes, a gente tropeça em pedras pequenas. E muitas vezes são as pedras pequenas que vão definir o nosso caráter. Exatamente. Então, vamos fazer tropeçar. Tem um comentário aqui no chat que eu achei bem interessante, né? Nosso irmão Alberto, hoje ele está inspirado. Está inspirado, ele Alberto. Ele disse assim, ó, quantas pessoas clamando por justiça, mas a justiça vem de Deus. A vingança pertence a Deus. A Bíblia nos adverte que não há nenhum justo. Inclusive, o livro de Naum, não sei se o senhor vai lembrar, o senhor lembra? Quando Naum escreve o livro, ele fala sobre a vingança do Senhor. Sobre aquela nação que Jonas havia vindo há um tempo atrás, cerca de 100 anos, dizem os estudiosos, que a vingança pertence a ele. Nós conhecemos diversos textos onde a vingança pertence ao Senhor. E hoje o que nós estamos vendo são cristãos desejando executar a vingança em nome de Deus. Em nome de quem? Bom, nossa irmã Lourdes colocou assim, sede de justiça, sede de fazer o que é certo. De fato, em nós há um anseio pela justiça divina, né? Como Augusto Cury costuma dizer, há fragmentos do Criador na criação. Então, até esse desejo que nós temos por sede de justiça, de uma vida correta, de que as coisas aconteçam dessa maneira, vem de Deus. Não do homem, da natureza, né, humana. Nosso irmão Alberto colocou assim, Deus vai descer... Me desculpe essa expressão, né? Deus vai descer o porrete. Muito justos aos seus próprios olhos. Me desculpa, gente, eu não consegui controlar. Deus vai descer o porrete em muitos justos aos seus próprios olhos. De fato, né? Nossa irmã Jaque também comentou aqui, né? Paz, pastor, tema muito bom. Pastor Fábio.
Enfim. É interessante, né? Jonas, quando Deus falou para Jonas, desce até Nínive e clama contra ela. Jonas, ele conhecia a cidade de Nínive e ele odiava a cidade de Nínive. Sim. Porque eram inimigos mortais de Israel. Já tinham uma história desagradável. Aí Deus pede para Jonas clamar a cidade de Nínive. Aí Jonas foi, mas foi para outra direção. Jonas não queria ir. Porque ele sabia que o que estava no coração de Deus. Porque se Deus quisesse destruir a cidade de Nínive, Deus já teria destruído sem mandar nenhum profeta lá. Exatamente. Mas ele sabia que ele indo lá, Deus ia mudar o veredito. E aí Jonas foi lá, foi parar no ventre de um peixe lá, porque desobedeceu a Deus. Mas como o assunto não é sobre Jonas, vamos pular essa parte. Aí o peixe jogou ele lá na praia e tal, foi parar lá em Nínive. E aí ele entendeu que ele tinha que realmente pregar. E a pregação de Jonas foi, olha, dentro de 40 dias Deus vai subverter essa cidade, Deus vai matar todo mundo e tal, aquela coisa. E Jonas, então, amados, como ele já odiava a cidade, acho que ele teve o prazer depois, né, de clamar contra ela. E aí ele subiu no alto da montanha e ficou lá, tipo assim, torcendo, né, para ver a cidade sendo destruída. Vingança. Só que enquanto Jonas estava esperando a justiça de Deus, olha só, amado, dentro da concepção dele, né, que Deus executasse o juízo de que falou, o povo começou a se quebrantar. O rei de Nínive pregou um jejum lá que até os animais jejuaram. Acho que é a primeira vez na história em que os animais jejuaram. Botou os animais tudo para jejuar durante 3 dias, parece. Não foi? E aí Deus então se compadeceu, todo mundo se quebrantou, pediu perdão e Deus então poupou a cidade. Jonas ficou lá com cara de paisagem e ficou irado com Deus. E Deus falou, Jonas, o que está acontecendo com você? Ah, o senhor me mandou pregar aqui a destruição, eu estou aqui esperando. Então Jonas, ele queria ver a justiça de Deus, só que no coração de Jonas não era justiça, era vingança. E aí Deus explicou para Jonas, Jonas, espera aí, olha só, o povo se quebrantou, estou parafraseando, né? Mas Deus explicou através de uma parábola, de uma amoreira, né? Que Isso. Cresceu lá e tal. Mas o que Deus quis dizer, Jonas, o povo se quebrantou, o povo se converteu, foi para isso que eu te chamei. Para clamar contra Nínive. E agora, então, isso foi uma lição sobre a justiça de Deus, que muitas vezes, amado, não tem nada a ver com o nosso senso de justiça. Que o nosso senso de justiça, muitas vezes, está mais inclinado à vingança ou ao egoísmo do que à justiça de Deus, né? E diz a palavra que Nínive se levantará contra essa geração. Misericórdia. Porque se converteu com a pregação de Jonas. E eis aqui, diz o Senhor Jesus, né? Quem é maior do que Jonas. E Jonas se aborreceu por causa de um pé de abóbora. Exatamente, olha só. Né? O senso de justiça do homem. E Jonas era um profeta. Né? Um homem de Deus. Bom, enfim, né? A fome leva as pessoas a fazerem coisas que jamais imaginaram devido à sua força e importância, né? É uma questão de vida ou morte, a questão da fome, né? As pessoas roubam, matam, né, e tal, trabalham por causa da fome. Esse é o mais difícil. E é exatamente essa força e importância que o Senhor Jesus deseja que nós tenhamos em relação à justiça de Deus, né? Nós, como Dara falou aí, nós somos um contingente aqui de mais de 40% de cristãos no Brasil. O Brasil é um país predominantemente cristão, e a nossa lei, a nossa Constituição, ela é cristã, apesar de o país ser laico, mas família constituída de homem e mulher, família, né, proteção da família e tal, e outras questões, né, liberdade religiosa. Então, a própria Constituição, ela nos faculta, né, o direito ao culto. Então nós temos liberdade aqui. Só que falta entendermos o que é ter fome e sede de justiça. Porque o dia que a gente entender, o Brasil muda.
né? Porque nós vamos lutar com as armas certas e nós vamos entender de fato o que é que está no coração de Deus, o que estava no coração de Jesus quando ele disse: quão felizes são os que têm fome e sede de justiça. Amém? Mais alguma consideração a fazer? Nada, né? Mas uma coisa que eu pude perceber é que as bem-aventuranças, como nós havíamos falado anteriormente, elas são características do próprio Cristo. E o que é curioso é que quando nós falamos uma coisa e não a fazemos, somos tomados por hipócritas, com toda a razão. Exatamente. Mas Jesus, ele falou não de algo que ele conhecia, mas de algo que ele era. Jesus era manso e humilde de coração. Jesus era pobre de espírito. Dara, você está falando que Jesus tinha um espírito pobre? Não, não é isso. É entender o que significa. Jesus estava abertamente, é como se fosse uma autobiografia dele mesmo, nas bem-aventuranças. Então daí a gente pode entender, como nós estávamos falando antes só no rádio, de que se a Bíblia fosse constituída apenas pelo Sermão do Monte, nós não teríamos desculpa para viver, que anulasse nossa vida santa. É verdade. Nós não teríamos desculpa para isso. Ali já tem tudo, né, que a gente precisa. Exatamente. Tem um livro, eu gosto muito de indicar livros assim que estão relacionados de certa forma com o tema. Tem um livro que eu li uma vez que mexeu muito comigo a respeito da pessoa de Jesus. Eu indico o tempo todo esse livro, então eu peço, por favor, que leiam. Nesse livro, o autor ele vai deixar de forma bem clara as formas como Jesus ensinava. E não só com a mansidão dele, mas com a temperança, com o domínio próprio, com a sabedoria. Jesus falava aos doutores de uma forma, assim, vou usar essa expressão, com a oratória perfeita. Exato. Jesus falava aos leigos o idioma deles, aquela coisa caipira ali, aquela coisa através de parábolas. E o mais alto escalão, o mais baixo da sociedade conseguia compreender ele Jesus. Conseguia comunicar com todo E ele era manso mundo. com todos. Leiam esse livro, por favor, se chama A Pedagogia de Jesus. Bom. Eu sou apaixonada por esse livro. É isso, tá aí a dica do livro. E semana que vem nós vamos dar continuidade aqui ao Sermão da Montanha, mais especificamente as bem-aventuranças, e depois que terminar as bem-aventuranças a gente vai seguir no Sermão da Montanha, né? Vamos ver se a gente termina aí o Sermão da Montanha, porque, amados, nós temos que resgatar muita coisa ainda a respeito desse tema. E, bom, a nossa enquete deu 100%, né? De aprovação. De aprovação. Diz que o Sermão do Monte é relevante ainda para os nossos dias. Então, todos os que votaram disseram sim. Não teve nenhum voto contrário. Que Deus abençoe, então, você. Obrigado pela sua audiência. Obrigado você que nos acompanhou pelo rádio também. Podíamos ter aberto essa enquete pelo rádio também, né? A pessoa ligava e anotava também, né? Lembrando que a partir da semana que vem nós teremos o nosso WhatsApp próprio, né? Do programa Harmonia dos Sons. Pronto, já está certo. Já está certo. Em nome certo. de Jesus, pronto. Aí vai ficar mais fácil, né? Mais uma ferramenta para a gente estar interagindo com você. Então, gente, muito obrigado. Espero que você tenha sido edificado, né? E semana que vem, então, nós estaremos novamente